Deixe-me ser claro, os Estados Unidos estão caminhando para uma crise que pode ser ainda mais devastadora do que 2008. E aqui está o detalhe que Donald Trump não quer enxergar. Quando ele finalmente perceber, vai surtar. Vocês estão vendo isso todos os dias. Preços subindo no mercado, salários estagnados, juros do cartão de crédito esmagando famílias inteiras. Esse não é um acidente, é o resultado de um sistema que está ruindo, mas que continua sendo apresentado como se estivesse sob controle. Trump insiste em vender a ilusão de que tarifas, slogans e muros podem salvar a economia americana. Mas vamos falar a verdade. Isso é como trocar o capitão de um navio que já está afundando. O casco continua rachado, a água continua entrando, e o povo é quem se afoga primeiro. Enquanto Trump grita America First, a realidade é outra. O resto do mundo está se organizando, construindo alianças como os BRICS, buscando alternativas ao dólar e reduzindo a dependência dos Estados Unidos. Seu império está sendo lentamente deslocado, e quem paga o preço por essa cegueira são vocês, trabalhadores, famílias, jovens endividados que acreditaram na promessa do sonho americano. Se você acha que isso não vai te atingir, olhe para o seu extrato bancário. Olhe para o valor do aluguel, para as taxas do cartão. A crise já está no seu bolso. E o que eu vou mostrar aqui hoje é simples. A política de Trump não só não resolve o problema, como acelera o colapso. Esse é o verdadeiro perigo que ninguém no mainstream quer discutir. Quando eu disse que Donald Trump vai surtar ao perceber o que está acontecendo, não foi uma provocação, foi um diagnóstico. Trump construiu toda a sua carreira política em cima de slogans fáceis. Make America Great Again. America First. Só que a economia não obedece a slogans. A economia responde a estruturas. Dívida, desigualdade, perda de competitividade. E é justamente aí que está o problema. Trump acredita que tarifas, restrições comerciais e bravatas contra a China podem resolver décadas de desindustrialização nos Estados Unidos. Mas o que ele não entende, ou finge não entender, é que o capitalismo americano está em declínio estrutural. Não se trata de um problema de governo A ou B. Trata-se de um sistema que atingiu seu limite. E aqui está o ponto central do meu alerta. Os Estados Unidos não têm mais como sustentar a mesma posição que ocuparam no pós-guerra. O dólar está sendo desafiado. A dívida federal já ultrapassa os 34 trilhões. E a desigualdade social alcançou níveis obscenos. Trump pode até tentar encobrir isso com discursos inflamados, mas quando a realidade econômica bater à porta, e ela vai bater, nem ele terá como fugir. E por que digo que Trump vai surtar? Porque sua imagem política depende dessa narrativa de força, de liderança, de controle. Quando a economia expuser a fragilidade do Império Americano, isso vai desmontar não só sua retórica, mas também sua base de apoio. É como tirar a máscara de um ator no meio da peça. De repente, o público vê que tudo não passava de encenação. O detalhe que Donald Trump não consegue, ou não quer, enxergar é simples. O mundo já não depende dos Estados Unidos como antes. Durante décadas, Washington pôde impor sanções, controlar mercados e ditar as regras porque o dólar era a moeda absoluta do comércio internacional. Mas hoje, esse pilar está rachado. Países que antes aceitavam essa dominação agora estão construindo alternativas. A China já estabeleceu acordos comerciais em sua própria moeda, a Rússia também, e os BRICS estão ampliando mecanismos para escapar do dólar. Isso não é um detalhe técnico, isso é um terremoto geopolítico que mina o poder econômico e político do Zé Sinuneua. E aqui está o problema para Trump. Sua narrativa de força depende de um império sólido, mas se a base, o poder do dólar, começa a ruir, toda a sua retórica cai por terra. Como ele vai sustentar a ideia de que está trazendo empregos de volta ou protegendo a economia americana, se na prática o país já não tem a mesma vantagem sobre o restante do mundo? Esse é o detalhe que o deixa vulnerável. Ele se apresenta como o salvador de uma nação que já não controla mais o tabuleiro global. E quando essa contradição ficar evidente, a confiança que sua base tem nele pode se transformar em frustração
e até revolta. Eu insisto nisso. Não é uma questão de gostar ou não de Trump. É uma questão estrutural. O mundo está mudando e os Série A estão perdendo espaço. Fingir que isso não está acontecendo é o erro que vai custar caro. E esse é o ponto que Trump não quer enxergar, porque desmonta o coração do seu discurso. Para entender por que esse cenário é tão perigoso, precisamos olhar com clareza para o quadro econômico dos Estados Unidos hoje. Não é propaganda, não é manchete de campanha, são números. A dívida federal já ultrapassou os 34 trilhões de dólares. Isso significa que cada cidadão americano carrega, indiretamente, dezenas de milhares de dólares em dívidas do governo. Só os juros dessa dívida consomem mais do que todo o orçamento destinado à educação e à saúde juntos. É como uma família que gasta tudo com o cartão de crédito e não tem dinheiro nem para comprar comida. Enquanto isso, a inflação continua corroendo o poder de compra. Pode não parecer explosiva nos gráficos oficiais, mas vá ao supermercado e compare. Produtos básicos que custavam 10 dólares agora custam 12 ou 13. O salário, por outro lado, permanece estagnado há décadas. O trabalhador americano produz mais, mas não vê esse ganho refletido no bolso. E aqui está o paradoxo. Wall Street segue quebrando recordes. As bolsas crescem, os grandes bancos lucram e as grandes corporações aumentam seus dividendos. Mas a classe média se afunda em dívidas de cartão, empréstimos estudantis e hipotecas. É o retrato perfeito de um sistema que enriquece uma elite minúscula enquanto transfere o peso da crise para milhões de trabalhadores. Esse é o ambiente em que Trump se apresenta como solução. Ele promete trazer empregos, cortar impostos e impor tarifas. Mas a verdade é que nenhuma dessas medidas enfrenta o problema estrutural, a desigualdade crescente e o endividamento crônico. É como colocar um curativo em uma ferida aberta que continua sangrando. Donald Trump gosta de repetir que suas políticas são para proteger o trabalhador americano. Mas quando olhamos para os efeitos reais, descobrimos que o impacto é bem diferente do discurso. Vamos pegar o exemplo das tarifas. Quando Trump impõe uma tarifa de 25% sobre produtos importados, a promessa é de proteger indústrias locais e recuperar empregos. Só que, na prática, esse custo não recai sobre as grandes corporações estrangeiras. Ele vai direto para o bolso do consumidor americano. O café que custava 100 dólares agora custa 125. O carro que custava 30 mil passa a custar 36 mil. O trabalhador paga a conta. Outro ponto são os cortes de impostos. Trump vendeu isso como uma vitória para a classe média, mas quem realmente ganhou foram as grandes empresas e os mais ricos. O resultado foi um aumento no déficit público, enquanto escolas, hospitais e programas sociais ficaram ainda mais estrangulados. E ainda tem a desregulamentação. Ao reduzir regras ambientais e trabalhistas, Trump disse estar liberando a economia. Na realidade, abriu espaço para que grandes corporações lucrassem mais, enquanto comunidades locais sofreram com salários baixos, condições precárias e até desastres ambientais. Aqui está o efeito escondido. Políticas apresentadas como soluções patrióticas. Na prática, aceleram a transferência de riqueza de baixo para cima. A elite financeira e empresarial sai mais forte. O trabalhador comum sai mais fraco. Esse é o verdadeiro tiro no pé, porque enquanto a base de apoio de Trump acredita que ele está defendendo o povo americano, os números mostram que ele está reforçando o mesmo sistema que esmaga esse povo todos os dias. Vamos trazer isso para a vida real, para o seu bolso. Imagine que você vai ao supermercado comprar café. Antes das tarifas de Trump, esse café importado custava 100 dólares por lote. Com a tarifa de 25%, o mesmo café agora custa 125 dólares. Quem pagou essa diferença? Não foi a empresa estrangeira, não foi o governo, foi você, consumidor americano. Agora pense em algo maior. Um carro, um veículo que custava 30 mil dólares, passa a custar 36 mil depois das tarifas. Para a maioria das famílias, isso significa mais dívidas, parcelas mais altas e menos espaço no orçamento.
e não para por aí. Quando os preços sobem dessa forma, o efeito cascata atinge tudo: transporte mais caro, comida mais cara, serviços mais caros. O trabalhador gasta mais para manter o mesmo padrão de vida, enquanto seu salário continua praticamente congelado. Trump apresentou as tarifas como uma defesa do emprego americano, mas o que realmente aconteceu foi o contrário. Muitos setores que dependem de insumos importados tiveram custos de produção elevados. Pequenas empresas foram esmagadas, consumidores cortaram gastos, e a promessa de proteger empregos virou desemprego e falências. Esse é o retrato do populismo econômico. Parece uma medida de força, mas na prática é um tiro no pé. E o detalhe mais cruel é que os mais ricos, com sua capacidade de repassar custos e proteger investimentos, saem ilesos. Quem paga a conta mais uma vez é a classe média. America First. Esse foi o grito de guerra de Donald Trump, a bandeira que arrastou milhões de eleitores. Mas precisamos fazer uma pergunta simples: quem realmente ficou em primeiro lugar? Na prática, esse slogan serviu como uma cortina de fumaça para políticas que beneficiaram a elite financeira e as grandes corporações. Enquanto Trump falava em proteger a classe trabalhadora, seus cortes de impostos fortaleceram bilionários. Enquanto ele falava em recuperar empregos industriais, a realidade mostrou fábricas fechando e empresas mudando de endereço em busca de mão de obra mais barata. E aqui está o custo real dessa retórica: uma nação ainda mais dividida, com trabalhadores acreditando que estavam sendo defendidos, mas no fundo sendo usados como massa de manobra. O discurso inflamado deu a sensação de proteção, mas o impacto foi o contrário: preços mais altos, endividamento maior e serviços públicos ainda mais sucateados. É como se Trump tivesse vendido a ideia de uma muralha econômica para proteger os americanos. Mas essa muralha foi construída com areia. No primeiro choque da realidade global, seja uma crise de energia, uma pandemia ou um conflito comercial, ela simplesmente desmoronou. E enquanto os Ezequiel fecham portas com essa retórica, o resto do mundo abre novos corredores. A China assina acordos, a Rússia fortalece alianças, os BRICS ampliam sua influência. O resultado: os americanos pagam mais caro em casa, enquanto perdem espaço no cenário internacional. Esse é o paradoxo do America First. Em nome de colocar os EDU em primeiro lugar, Trump acelerou o processo de colocá-los em segundo, terceiro ou até fora do jogo em algumas áreas estratégicas. Há um padrão muito claro na economia americana. Quando vem uma crise, quem paga é sempre a classe média e os trabalhadores. A elite, por outro lado, nunca perde. Pelo contrário, ela se protege, acumula ainda mais poder e transfere os custos para baixo. Veja o que acontece em cada ciclo. Quando Trump corta impostos, os bilionários ampliam fortunas. Quando ele impõe tarifas, os consumidores pagam preços mais altos. Quando há crise bancária, como vimos em 2008, o governo salva Wall Street com trilhões de dólares, mas deixa milhões de famílias perderem suas casas. Esse é o jogo: socializar as perdas, privatizar os lucros. Enquanto os salários permanecem estagnados, os CEOs recebem bônus milionários. Enquanto famílias americanas vivem com 3 empregos para pagar aluguel e contas básicas, o 1% mais rico concentra mais riqueza do que toda a metade mais pobre do país. E Trump, ao contrário do que promete em seus discursos, não quebrou esse sistema. Ele o fortaleceu. As grandes corporações continuaram mandando, Wall Street continuou ditando o ritmo, e os trabalhadores continuaram arcando com o peso. É como um cassino em que a elite joga sem risco. Quando ganha, embolsa; quando perde, passa a conta para você. Esse é o mecanismo que mantém a desigualdade americana em níveis históricos. A grande ilusão é que o povo acredita estar sendo defendido, quando, na verdade, está sendo usado como escudo. E esse é o ponto que Trump jamais vai admitir. A elite não precisa de proteção. Quem precisa é o povo. Mas, até agora, tudo o que se fez foi proteger justamente quem já estava no topo. Enquanto os Estados Unidos gastam energia em disputas internas e slogans eleitorais,
o mundo lá fora não parou de se mover. E é aí que entra o avanço dos BRICS e, em especial, da China. A China não precisa gritar China First. Ela mostra força com números. Em infraestrutura, tecnologia, comércio e acordos internacionais, Pequim está construindo uma rede global que reduz a dependência do dólar e desafia diretamente a hegemonia americana. Linhas ferroviárias na África, portos no Oriente Médio, acordos energéticos com a Rússia, parcerias estratégicas com a América Latina. Enquanto Washington ergue barreiras, a China abre estradas e corredores comerciais. E os BRICS, o bloco que começou como um rótulo de economias emergentes, hoje é uma alternativa política e econômica real. Já falam abertamente em criar uma moeda de troca própria para escapar do dólar. Se isso avançar, os Ibilqueriwa perderão sua maior arma, o poder de imprimir a moeda que todos precisam. Esse é o pesadelo que Trump não consegue controlar. Ele pode discursar contra a China, impor tarifas, ameaçar aliados, mas, na prática, cada movimento agressivo acelera o realinhamento global. Enquanto os EUA se isolam, outros países se unem. É como um jogo de xadrez. Trump e Washington continuam olhando apenas para a próxima jogada eleitoral, enquanto China e BRICS planejam 5, 10 movimentos à frente. E quando os EUA acordarem para essa nova realidade, pode ser tarde demais. Aqui está o contraste. De um lado, uma potência presa ao passado, tentando reviver glórias antigas. Do outro, um bloco que olha para o futuro e ocupa os espaços que os americanos estão deixando vazios. A relação entre os Estados Unidos e a Europa sempre foi apresentada como uma parceria estratégica, mas hoje essa aliança parece mais um fardo do que uma força. A Europa está mergulhada em crises internas, energia mais cara, inflação persistente, envelhecimento da população e uma dependência cada vez maior das decisões de Washington. Depois da guerra na Ucrânia, os países europeus pagam o preço altíssimo das sanções contra a Rússia, energia custando o dobro, indústrias fechando e uma competitividade em queda livre. Quem se beneficia dessa crise? As empresas americanas de gás e de armas, que vendem mais caro para os europeus. Ou seja, enquanto Trump e outros líderes americanos falam em proteger a aliança, na prática, a Europa está sendo drenada. A economia alemã, que sempre foi o motor do continente, já dá sinais claros de estagnação. A França enfrenta protestos constantes contra reformas impopulares. O Reino Unido afundou em incertezas depois do Brexit e o leste europeu vive sob tensão permanente. Para Trump, a Europa é ao mesmo tempo útil e incômoda. Útil porque legitima a narrativa de liderança americana no Ocidente. Incômoda porque custa caro em apoio militar, em negociações políticas, em resgates econômicos indiretos. Mas aqui está o ponto crítico. Se a Europa continuar em declínio, os EUA perdem não apenas um aliado, mas também uma parte essencial de sua influência global. Trump pode reclamar que os europeus não pagam sua parte na OTAN, mas a verdade é que, sem a Europa, os Estados Unidos ficam ainda mais isolados frente à ascensão da China e dos BRICS. Em outras palavras, a aliança que antes era símbolo de força, hoje pode estar se transformando em um peso morto que os Islamaioa não conseguem mais carregar sem afundar junto. Se há algo que define a política americana hoje, é o teatro. Republicanos e democratas sobem ao palco, gritam, acusam, encenam brigas históricas, mas no fundo, ambos alimentam o mesmo sistema que destrói a classe média e fortalece Wall Street. Trump se apresenta como inimigo do establishment, mas governou de forma a favorecer corporações e bilionários. Já os democratas se vendem como defensores do povo, mas também estão de mãos dadas com os grandes bancos, com o Vale do Silício e com os lobistas de Washington. É como trocar o piloto de um avião em queda sem consertar o motor quebrado. Não importa se o comandante veste vermelho ou azul, o avião continua descendo. Enquanto isso, os americanos enfrentam os mesmos problemas: custo de vida em alta, dívidas impagáveis, serviços públicos sucateados. Mas no Congresso,
A prioridade é sempre outra: resgatar bancos, financiar guerras e manter privilégios da elite. Esse teatro político serve a um propósito: distrair a população. Enquanto a classe média discute quem é pior, Trump ou Biden, republicanos ou democratas, o 1% mais rico acumula ainda mais poder. A verdade é dura: não existe um partido realmente comprometido em enfrentar as raízes da desigualdade. O que existe é um jogo de cena que alterna discursos e estilos, mas mantém intocado o sistema que transfere riqueza de baixo para cima. E esse é o ponto que Richard Wolff insiste em expor. Sem mudanças estruturais profundas, qualquer promessa de salvação, seja de Trump ou de qualquer outro, não passa de ilusão. O que um dia foi chamado de sonho americano está se transformando em um pesadelo econômico para milhões de famílias. A promessa era simples: trabalhe duro, compre sua casa, eduque seus filhos, construa um futuro melhor. Mas na realidade atual, esse sonho está cada vez mais distante. O custo da moradia disparou. Em muitas cidades, comprar uma casa virou privilégio de milionários. Jovens que antes planejavam formar família, agora continuam vivendo com os pais ou pagando aluguéis absurdos, sem perspectiva de mudança. A educação, que sempre foi vendida como caminho para a ascensão social, virou uma armadilha de dívidas. Milhões de americanos carregam empréstimos estudantis que consomem décadas de suas vidas. Um diploma já não garante estabilidade, mas a dívida dele continua pesando mês após mês. E os salários permanecem praticamente estagnados há 40 anos. Enquanto a produtividade do trabalhador subiu, os ganhos foram capturados pela elite. Isso significa que, mesmo trabalhando mais, o cidadão comum vê menos retorno. Resultado: dívidas no cartão de crédito em níveis recordes, empréstimos pessoais explodindo e famílias vivendo no limite. O trabalhador americano virou um malabarista: paga aluguel, prestações, seguro de saúde, juros do cartão, sempre tentando equilibrar as contas, mas sabendo que um imprevisto pode derrubar tudo. Esse é o verdadeiro colapso do sonho americano. Não é apenas econômico, é psicológico. Milhões vivem sob o peso constante da insegurança. Medo de perder o emprego, de não conseguir pagar o plano de saúde, de nunca sair do vermelho. E aqui está a ironia: enquanto Trump promete restaurar a grandeza da América, a vida cotidiana do americano comum mostra justamente o oposto: uma nação onde o sonho virou dívida e a esperança virou ansiedade. Quando ligamos a televisão, vemos sempre o mesmo espetáculo: índices da bolsa subindo, políticos comemorando o crescimento, analistas garantindo que a economia americana continua forte. Mas essa é apenas a superfície. O que ninguém no mainstream comenta são os sinais profundos de desgaste estrutural. Primeiro sinal: a dependência do endividamento. O crescimento atual dos Estados Unidos não vem de uma base sólida de produção e inovação. Ele vem de crédito barato e da impressão de dinheiro. E isso é insustentável. É como viver de cartão de crédito sem nunca pagar a fatura. Segundo sinal: a desconexão entre Wall Street e a vida real. Enquanto bancos e fundos de investimento celebram lucros recordes, o americano comum não consegue pagar a conta do supermercado. Essa disparidade não é sinal de força, é sinal de colapso iminente. Um sistema que concentra riqueza no topo e deixa a base endividada está condenado a ruir. Terceiro sinal: o dólar sendo questionado. Países ao redor do mundo já estão criando alternativas para escapar da moeda americana. Isso não vai acontecer de um dia para o outro, mas cada acordo feito em outra moeda é um tijolo a menos na muralha do poder americano. E, finalmente, o sinal mais preocupante: a normalização da crise. O fato de milhões de americanos viverem endividados, inseguros e sem acesso a serviços básicos
já não choca mais ninguém. É como se o país tivesse aceitado a miséria como parte da vida. Esses são os sinais que deveriam estar em manchetes todos os dias, mas não estão, porque expõem a fragilidade do império. E esse é o alerta. Quando a elite e a mídia escondem a realidade, é porque sabem que a verdade poderia desencadear uma revolta que mudaria o jogo. Se os economistas analisam gráficos e índices, o povo vive a crise no dia a dia, no supermercado, no aluguel e no cartão de crédito. É aí que a realidade aparece nua e crua. No mercado, a conta não fecha mais. Um carrinho básico de compras que antes custava $200, agora passa fácil dos 300. Carne, leite, ovos, arroz, tudo disparou. E não adianta o governo dizer que a inflação está controlada quando o trabalhador sente no bolso exatamente o contrário. No aluguel, a situação é ainda mais sufocante. Em várias cidades americanas, uma família precisa comprometer mais de 40% do salário só para ter um teto. Comprar casa virou luxo. Jovens profissionais, mesmo com diploma universitário, já não sonham em ter uma propriedade. Sonham apenas em conseguir pagar o aluguel sem se endividar ainda mais. E aí entra o cartão de crédito. Para cobrir o buraco entre o que ganham e o que gastam, milhões de americanos vivem pendurados nos juros mais altos da história recente. Dívidas de consumo já ultrapassam $1 trilhão. É como se o trabalhador fosse forçado a usar o cartão como um oxigênio artificial, sabendo que a conta vai explodir. Esse é o retrato real da economia americana. Não é Wall Street, não é a narrativa política de Trump ou dos democratas. É a vida cotidiana de famílias que todos os dias precisam escolher entre pagar o aluguel ou a fatura do cartão, entre comprar comida ou cobrir uma consulta médica. E é por isso que digo, quando Trump perceber que essa é a realidade da sua base e que seus slogans não estão salvando ninguém dessa situação, ele vai surtar, porque não há discurso capaz de esconder o colapso dentro da casa de milhões de americanos. Depois de tudo isso, a pergunta que fica é, até quando esse sistema consegue se manter de pé? Richard Wolff tem razão em dizer que Trump vai surtar quando enxergar a realidade, porque ela desmonta não só sua narrativa, mas o mito inteiro da força americana. O detalhe é que não estamos falando de uma crise distante. Os sinais já estão aqui. Preços no mercado disparando, aluguel sufocando famílias, dívidas recordes no cartão de crédito, dívida federal ultrapassando $34 trilhões. É como uma tempestade perfeita, em que cada nuvem representa um problema que sozinho já seria grave, mas juntos formam um colapso inevitável. E enquanto os Estados Unidos fecham portas com tarifas e retórica de força, o resto do mundo abre novos corredores. China, Rússia, BRICS, América Latina. O centro de gravidade da economia global está se deslocando, e o Império Americano está preso em suas próprias contradições. Alguns vão dizer, mas Trump protege empregos, resgata a indústria, põe a América em primeiro lugar. A realidade é outra. Tarifas aumentam preços, cortes de impostos beneficiam os mais ricos e a desigualdade só cresce. É como trocar a maquiagem de um corpo doente sem tratar a doença. Aqui está o alerta final. Se você vive nos Estados Unidos ou depende da economia global, essa crise vai bater na sua porta mais cedo do que imagina. Não se trata de torcer contra ou a favor de Trump. Se trata de entender que estamos diante de um império em declínio e os custos desse declínio estão sendo jogados no colo do povo. Então, eu quero ouvir você. Já percebeu no seu bolso os efeitos dessa crise? Os preços no mercado, o peso das dívidas, a insegurança no trabalho? Deixe seu comentário e vamos debater. E se esse alerta fez sentido para você, inscreva-se agora, porque no próximo vídeo vou mostrar como essa mesma crise que ameaça os Emirados Unidos já está se espalhando para a Europa, e o impacto pode ser ainda mais devastador.